Você já amou alguém tão profundamente que a morte dessa pessoa te quebrou de uma forma que não tem conserto? Não aquele tipo de luto que eventualmente cicatriza. Não aquela dor que o tempo suaviza. Mas aquela dor que te parte ao meio e as duas metades nunca mais se encaixam direito. Agora imagina que as pessoas que você mais confiava e seu próprio pai e mataram essa pessoa. Degolaram ela na sua frente. Enquanto ela implorava não pela própria vida e mais pela vida dos filhos que tinha com você. O que isso faz com um homem? Eu vou te contar. Isso transforma amor em loucura. E loucura em vingança tão macabra que 700 anos depois a gente ainda conta a história com a voz baixa, como se falar alto demais pudesse acordar algo que deveria permanecer enterrado. Portugal. 1355. Pedro, príncipe herdeiro do trono português, estava apaixonado por Inês de Castro. Uma mulher que segundo todas as regras da corte e ele não deveria amar. Ela não era princesa. Não era de linhagem real portuguesa. Era dama de companhia da esposa dele. E pior, era galega, com ligações a Castela, o maior inimigo de Portugal. Mas Pedro não ligava para a política. Ele a amava com aquela intensidade destrutiva que poetas romantizam mais que na vida real consome tudo. E quando a esposa dele morreu, em vez de fazer o politicamente correto e casar com outra princesa de aliança estratégica, ele trouxe Inês para viver com ele abertamente. Tiveram filhos. 4 crianças. Viveram como marido e mulher em tudo exceto no nome. E isso enfureceu a corte inteira. Porque Inês tinha influência sobre Pedro. E através dele, sobre o futuro de Portugal. Os nobres sussurravam que ela era espiã castelhana. Que estava envenenando Pedro contra os interesses portugueses. Que os filhos dela eram ameaça à sucessão legítima. E o rei Afonso IV, pai de Pedro, começou a acreditar. Ele tentou separar os dois. Exilou Inês. Ameaçou Pedro. Nada funcionou. Pedro trouxe Inês de volta. Desafiou o pai. Declarou que se tivesse que escolher entre o trono e Inês, escolheria Inês. E Afonso IV percebeu que tinha perdido o controle do filho. Então decidiu fazer o que reis fazem quando perdem controle. Eliminar o problema. 7 de janeiro de 1355. Coimbra. Pedro estava caçando. Longe do palácio. 3 homens da mais alta confiança do rei Afonso IV foram até a quinta onde Inês vivia com as crianças. Pero Coelho. Álvaro Gonçalves. Diogo Lopes Pacheco. Nobres. Conselheiros do rei. Homens de honra supostamente. Encontraram Inês no jardim. Com as crianças brincando por perto. E segundo as crônicas, ela soube imediatamente por que estavam ali. Ela não tentou fugir. Ajoelhou. E implorou. Não pela própria vida. Mas pelas crianças. Disse que ia embora. Que renunciaria a Pedro. Que entraria em convento. Qualquer coisa. Só não deixassem as crianças órfãs. E os 3 homens olharam para ela ajoelhada e grávida possivelmente de um 4º filho. E degolaram ela ali mesmo. Na frente das crianças. O sangue espirrando no jardim onde elas brincavam minutos antes. Quando Pedro voltou da caçada e descobriu. Algo dentro dele morreu junto com Inês. A parte humana. A parte que entendia misericórdia, perdão, razão. Tudo o que sobrou foi ódio. Puro. Cristalino. Absoluto.
Pedro se rebelou contra o próprio pai. Levantou o exército. Declarou guerra civil. Durante meses Portugal sangrou. Filho contra pai. Nobre contra nobre. Até que finalmente, e em 1357, Afonso IV morreu. E Pedro assumiu o trono. Pedro I de Portugal. E a primeira coisa que fez como rei foi caçar os assassinos de Inês. Há algo que quase ninguém fala quando conta essa história. O silêncio. Depois da morte de Inês, o mundo não explodiu imediatamente. Não houve gritos constantes. Não houve carnificina instantânea. Houve silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que se instala quando a dor é grande demais para virar desespero imediato. Pedro continuou respirando. Continuou andando. Continuou comendo. Mas tudo isso era automático. Porque quando alguém que você ama é arrancado de forma brutal, não é só a pessoa que morre. O futuro morre junto. Todas as conversas que nunca aconteceriam. Todos os anos que não viriam. Todos os filhos crescendo com os dois pais. Tudo isso foi executado no mesmo golpe de espada que atravessou o pescoço de Inês. E Pedro sabia. Cada corredor do palácio agora era um eco. Cada jardim lembrava sangue. Cada risada infantil era um lembrete do que foi destruído. E o pior tipo de dor não é a que grita. É a que fica quieta. Porque a dor silenciosa começa a reorganizar o pensamento. Ela muda prioridades. Ela redefine moral. Coisas que antes pareciam impensáveis, começam a parecer necessárias. Pedro não chorava em público. Não quebrava objetos. Não implorava aos céus. Ele observava. E dentro da cabeça dele, algo muito perigoso estava se formando em uma lógica interna onde tudo fazia sentido. Se Inês morreu por decisões políticas, então política merecia sangue. Se a justiça falhou, então justiça precisava ser recriada. Se ninguém pagou, então ninguém estava seguro. A dor virou método. E quando a dor vira método, ela deixa de ser emoção e se torna ideologia. Pedro não via mais os assassinos como homens. Via como funções defeituosas que precisavam ser removidas. Não via mais o pai como o pai. Via como obstáculo histórico. Não via mais o reino como o povo. Via como o palco. E um palco exige atos simbólicos. A vingança que se aproximava não era só punição. Era a mensagem. Era a pedagogia do terror. Era ensinar ao mundo que amar o que ele amava tinha preço. E destruir o que ele amava teria custo infinito. Quando Pedro finalmente se sentou no trono, ele já não era o mesmo homem que havia perdido Inês. Esse homem tinha morrido no jardim ensanguentado. O que governava Portugal agora era algo moldado por ausência. Um rei que não buscava paz. Buscava coerência interna. E coerência, quando nasce da dor absoluta, pode justificar qualquer coisa. Até arrancar corações. Até coroar cadáveres. Até obrigar um reino inteiro a participar da sua ferida aberta. Porque quando o luto não encontra limites, ele não pede licença. Ele governa. Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram capturados. O terceiro, Diogo Lopes Pacheco, fugiu para Castela. E Pedro os levou para Santarém. Montou um julgamento. Não para decidir se eram culpados. Isso era óbvio. Mas para declarar formalmente a sentença. E a sentença foi: arrancar os corações ainda batendo.
Não decapitação rápida. Não enforcamento. Não fogueira. Arrancar os corações vivos. E segundo as crônicas da época, Pedro assistiu pessoalmente. Pero Coelho foi primeiro. Amarrado. Consciente. O carrasco abriu o peito dele. Quebrou as costelas. E arrancou o coração ainda pulsando. Pedro assistiu sem piscar. Álvaro Gonçalves foi depois. Mesma coisa. Peito aberto. Coração arrancado enquanto ainda batia. E Pedro, e segundo testemunhas, não demonstrou nenhuma emoção. Nem satisfação. Nem alívio. Nem prazer sádico. Só, e vazio. Como se estivesse cumprindo checklist. Como se arrancar corações humanos fosse apenas item administrativo que precisava ser resolvido. Mas isso foi só o começo da loucura. Porque 2 anos depois, em 1361, Pedro fez algo que até hoje historiadores discutem se realmente aconteceu ou se foi exagero de cronistas medievais. Ele exumou o corpo de Inês. 6 anos depois da morte dela. Mandou trazer o cadáver em decomposição de volta para Coimbra. Vestiu o corpo com roupas reais. Coroa. Joias. Manto de rainha. E colocou o cadáver sentado em um trono. Ao lado do trono dele. E então, forçou toda a nobreza portuguesa a prestar homenagem. Um por um. Todos os nobres. Todos os que tinham apoiado o assassinato. Todos os que tinham ficado em silêncio. Tiveram que se ajoelhar diante do cadáver putrefato de Inês de Castro. E beijar a mão dela. A mão em decomposição. Pele caindo. Ossos visíveis. E Pedro. Pedro sentado ao lado e observando. Garantindo que cada pessoa cumprisse o ritual completamente. Isso não foi só vingança. Isso foi loucura manifesta. Isso foi um homem que tinha perdido completamente a conexão com realidade consensual e tinha criado sua própria, e onde Inês nunca tinha morrido. Onde ela era a rainha. Onde o amor deles era reconhecido. Onde justiça existia. Mesmo que essa realidade só existisse na cabeça dele. E ele forçou o reino inteiro a participar da alucinação. Depois da coroação macabra, Pedro mandou construir 2 túmulos absolutamente magníficos no mosteiro de Alcobaça. Um para Inês. Um para ele. E posicionou eles de forma muito específica. Pés voltados um para o outro. Porque, segundo a crença católica da época, no dia do juízo final, quando todos ressuscitarem dos túmulos, a primeira coisa que Pedro e Inês viriam e seria um ao outro. Nem Deus. Nem Cristo. Nem santos. Um ao outro. Foi a declaração final. Que nem na morte, e nem na ressurreição, e nem na eternidade, ele aceitaria ser separado dela. Pedro governou Portugal por 10 anos depois disso. E segundo os registros históricos, foi surpreendentemente competente. Reformou leis. Reduziu corrupção. Estabeleceu justiça mais igualitária. Foi chamado de Pedro, o Justiceiro. Mas as pessoas próximas a ele e elas contavam histórias diferentes. Contavam sobre ele falando com cadeiras vazias como se Inês estivesse ali. Sobre ele recusando se casar novamente apesar da pressão política. Sobre ele visitando o túmulo dela todo dia. E sobre os pesadelos. Ele acordava gritando. Suado. Chamando o nome dela. Por que arrancar os corações dos assassinos não trouxe Inês de volta?
Coroar o cadáver dela não desfez a morte. Construir túmulos magníficos não preencheu o vazio. E no fundo, e muito no fundo, Pedro sabia disso. Sabia que toda aquela vingança elaborada, e toda aquela justiça macabra, e toda aquela loucura ritualística não mudava o fato fundamental. Ela estava morta. E ele estava vivo. E ter que continuar vivendo sem ela era a verdadeira maldição. A vingança foi só distração temporária da dor. Pedro I morreu aos 47 anos. Doença. Causa natural tecnicamente. Mas eu me pergunto, e se você pode morrer de coração partido? Se você pode simplesmente desistir de viver? Porque pelos últimos anos dele, segundo registros, ele estava cada vez mais recluso. Cada vez mais distante. Cada vez mais ausente. Como se já tivesse meio partido. Apenas esperando permissão para terminar de ir. E quando morreu, enterraram ele exatamente onde pediu. No túmulo voltado pro túmulo de Inês. Pés para pés. Esperando a ressurreição onde finalmente viriam um ao outro de novo. E aqui está o que essa história nos ensina sobre vingança quando misturada com luto profundo. Pedro conseguiu tudo o que queria. Matou os assassinos da forma mais brutal possível. Forçou o reconhecimento público de Inês como rainha. Criou o legado eterno do amor deles. Mas nada disso, e trouxe ela de volta. E no final, ele morreu tão sozinho quanto qualquer viúvo comum. Só que carregando o peso adicional de ter arrancado corações humanos e coroado cadáveres. Ações que você não pode desfazer. Linhas que você não pode descruzar. E eu imagino Pedro nos últimos momentos, deitado, morrendo. Pensando em tudo que fez. E se perguntando. Se Inês teria aprovado. Se ela teria querido que ele arrancasse corações. Se ela teria querido ser coroada como cadáver. Ou se ela teria só querido que ele vivesse. Que encontrasse alguma paz. Alguma forma de continuar. Algum jeito de honrar a memória dela sem se transformar em monstro. Mas ele nunca perguntou a ela. Por que ela estava morta? E os mortos não respondem. Só os vivos projetam neles o que querem acreditar. Pedro queria acreditar que Inês queria a vingança. Então ele vingou. Queria acreditar que ela queria ser rainha. Então ele a coroou. Queria acreditar que no juízo final ela o perdoaria por tudo. Então construiu os túmulos voltados um pro outro. Mas tudo isso, foi sobre o que ele precisava. Não sobre o que ela teria querido. Porque luto não é sobre os mortos. É sobre os vivos tentando processar a ausência impossível. E quando você tem poder de rei, quando ninguém pode te impedir? Seu luto pode se transformar em horror. Sua dor pode virar pesadelo coletivo. Seu amor pode apodrecer em obsessão necrófila. E ninguém pode te parar. Exceto você mesmo. E Pedro nunca se parou. Deixou o luto consumir tudo. Transformou o amor em mausoléu. E se trancou dentro com fantasmas. Até a morte finalmente ter misericórdia. E deixar ele ir. Para onde quer que os loucos de amor vão. Hoje os turistas visitam Alcobaça. Olham para os túmulos magníficos. Leem a história romântica de amor eterno. E acham lindo. Acham trágico mais romântico. O rei que amou tanto que enlouqueceu. Mas eles não pensam nas crianças de Inês vendo a mãe ser degolada. Não pensam nos homens tendo corações arrancados vivos.
Não pensam nos nobres forçados a beijar mão de cadáver. Não pensam na loucura real. Na dor insuportável. No trauma geracional. Só pensam no romance. Porque é mais fácil. Mais bonito. Mais palatável. Mais a verdade. A verdade é que Pedro e Inês não é história de amor. É história de advertência. Sobre o que acontece quando você deixa a dor te definir completamente. Quando você transforma a pessoa amada em símbolo em vez de memória. Quando você usa poder para forçar o mundo a validar seu luto. Você não honra os mortos. Você os profana. Você não encontra justiça. Você cria horror. E no final, você morre tão sozinho quanto se nunca tivesse amado. Só que carregando fantasmas adicionais. Os que você criou. Perseguindo você até ao túmulo. E talvez além. E talvez seja por isso que essa história ainda nos persegue. Não porque seja bonita. Não porque seja romântica. Mas porque ela expõe algo que a maioria de nós prefere fingir que não existe. A ideia de que o amor, quando perde o objeto, não se transforma automaticamente em algo puro. Às vezes ele apodrece. Às vezes ele vira controle. Às vezes vira necessidade de sentido. Às vezes vira violência travestida de justiça. Pedro não era um monstro no começo. Monstros não amam daquele jeito. Não constroem vida. Não sofrem ausência. Pedro era um homem comum elevado a uma posição onde ninguém podia dizer não. E isso é o detalhe mais assustador de toda a história. Não foi a dor que o destruiu. Foi o fato de que ninguém colocou limites nela. Quando você sofre em silêncio, o mundo segue. Quando você sofre com poder absoluto, o mundo se curva. E o mundo curvado começa a chamar loucura de devoção. Crueldade de justiça. Obsessão de amor eterno. Pedro acreditou até o fim que estava honrando Inês. Mas honrar alguém exige escuta. E os mortos não falam. Tudo o que veio depois, corações arrancados, coroações de cadáveres, túmulos simbólicos. Foi diálogo de um homem sozinho consigo mesmo. Uma conversa fechada, sem contraponto, sem freio, sem retorno. E nenhuma conversa dessas termina bem. Porque o luto não precisa de monumentos. Ele precisa de aceitação. E aceitação é o ato mais difícil que existe. É admitir que algo acabou. Que não há troca. Que não há compensação. Pedro nunca aceitou. Preferiu transformar a ausência em império. Dor em ritual. Amor em arquitetura funerária. E isso o manteve vivo. Mas não inteiro. Talvez por isso ele governasse bem durante o dia. E fosse assombrado à noite. Talvez por isso a história o chame de justiceiro. Mas os relatos íntimos falem de um homem quebrado. Porque justiça externa não repara a ruína interna. E no fim, quando o corpo dele foi colocado no túmulo, pés voltados para o de Inês. Não era uma promessa romântica. Era uma confissão tardia. A de que tudo o que ele fez em vida foi tentativa desesperada de adiar aquele momento. O momento de finalmente ficar em silêncio. Sem rituais. Sem espectadores. Sem coroações. Apenas 2 túmulos. 2 histórias interrompidas. E a mesma pergunta ecoando há séculos. Até onde o amor justifica o que fazemos em nome dele? Porque se a resposta for até qualquer limite, então essa não é uma história sobre Pedro e Inês. É sobre nós.
e sobre o que somos capazes de fazer. Quando a dor encontra poder. E ninguém ousa dizer basta.